Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Mack. Convidado de hoje, Tiago e Fabiana da Suprema Serviços. Estamos mais uma vez aqui no nosso querido podcast Fala Condomínio. Para você que está aqui nos escutando, que trabalha no mercado condominial, é morador, síndico profissional, síndico orgânico, tem uma administradora, uma empresa de prestação de serviço que está nesse meio de gestão condominial, eu tenho certeza que esse é o melhor e o mais recomendado podcast para você. Tá escutando, tá aprendendo, se divertindo, dando risada com cases, com histórias que acontecem nessa loucuragem, nessa loucura que é condomínio. Hoje nós temos pessoas muito especiais, que é o Tiago e a Fabiana. Antes de eu passar para vocês se apresentarem, falarem um pouco do trabalho de vocês, como que vocês entraram nesse mercado de gestão condominial, né, com a prestação de serviço, eu gostaria de entregar esse presente para vocês da Yu Condo. Podem abrir, fiquem à vontade. Obrigada. Fiquem à vontade aí. Não quero dar spoiler, mas é exclusivo para os nossos convidados que vêm aqui no nosso querido podcast Fala Condomínio. Olha lá. Olha. Caneca exclusiva. Ah, que legal. Bloco de notas, bloquinho, caneta. Canetas são vida. As canetas, você vai sair visitando os condomínios, as canetas vão sumindo. Elas somem. Nas assembleias, então, não sobra nenhuma. Nas assembleias, é isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, antes de eu compartilhar a palavra para vocês poderem se apresentar e falar, em nome da Yu Condo, a gente gostaria de agradecer enormemente, tá, o tempo de vocês, para vocês estarem compartilhando conhecimento, compartilhando um pouco do serviço que vocês fazem, como que as pessoas também vão encontrar vocês, né, nessa linda cidade que é Belo Horizonte, tá bom? E para todo mundo que estiver de fora, também nosso grande abraço. Se inscreve no canal, aproveita, comenta aqui, já deixa seu like para você não perder as novidades que a gente vai ter do nosso podcast Fala Condomínio, conhecimento sobre o mercado condominial. Vou começar então, Tiago, conversando, né? Começando com você, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da Suprema, o trabalho que vocês fazem, e fica à vontade também, Fabiano. Sei que... Meu nome é Tiago. Nossa empresa é a Supremo Serviço, como você mesmo disse. A minha formação, eu sou administrador e biólogo. A gente tem a história da Supremo começa justamente um pouco dessa formação minha da biologia, no qual eu comecei a constituir uma empresa no segmento de detetização, desentupimento e higienização de caixa d'água. E a gente montou essa empresa e nós começamos a atuar nos condomínios. E aí, vendo a necessidade também de entrar no mercado de conservação, de portaria, e aí cada necessidade que abria, cada ideia que um síndico de condomínio me oferecia, eu falava assim, eu vou topar essa ideia. E aí fui contratando pessoas para fazer a conservação e limpeza, fomos fazendo a portaria. E aí a empresa, ela começou a fazer todos os serviços de apoio para condomínios. E aí a gente começou a prestar serviços de apoio a condomínios e alguns síndicos começaram a me questionar, olha, você faz um trabalho muito bem feito nessa parte, muito organizado, eu vejo que você chega aqui com as planilhas de produtos, de organização, e a gente não tem aqui uma assessoria de administração de condomínio, porque a nossa sede da Supremo hoje, ela está localizada em Betim, que é uma cidade aqui da grande BH, e aí a maior atuação das administradoras em Betim é justamente as administradoras de Belo Horizonte e Contagem. E essa distância, apesar de ser pequena, às vezes atrapalha no atendimento emergencial para condomínio. Então, os síndicos começaram a me questionar essa situação. Foi quando, em uma conversa com a Fabiana, ela trabalhava em Belo Horizonte, no escritório de contabilidade há muitos anos, e aí eu falei com ela, por que você não vem para Betim para a gente trabalhar aqui? Porque ela fazia esse trânsito Belo Horizonte, Betim, e aí eu falei com ela, vai ser mais fácil, e eu preciso aqui de uma pessoa com essa expertise sua na parte contábil, na parte de recursos humanos, e aí ela falou, não, eu topo. Só que assim, logo que a gente fez a proposta para ela, eu já tinha 10 condomínios engatilhados para começar o trabalho. Então aí, logo que ela veio, a gente já começou a atuar nesses condomínios.
E aí também veio as divulgações. E aí quando vem as divulgações e o boca a boca numa cidade ali onde tem a carência dos serviços, o crescimento foi um pouco rápido e muito satisfatório para nós. Entendi. E Betim, Betim, tudo lá em Betim, que legal. E aí isso. a Fabiana, então a sua formação é em biologia, é isso? E administração. E administração, e a sua em com Psicologia. psicologia. Olha aí, que legal, que legal. E essa Eu sou experiência? psicóloga, mas eu fiz várias especializações, né? Aham. Eu trabalhei a vida inteira em contabilidade, Aham. inclusive fiz várias É isso. especializações nessa área. Departamento pessoal, principalmente, Aham. RH, já fui muito nessa área. Que legal. E aí, uma dos meus serviços na contabilidade era exatamente condomínios. Era a minha demanda lá, né, que me passavam, eram Aham. os condomínios. Então, eu fazia fechamento, fazia balancete, fazia todo esse trâmite que eu faço hoje na Supremo, eu fazia na contabilidade. Então, para mim, não foi muito difícil, né? Que legal. Só que eu sou formada em psicologia, né? Que legal. Ninguém Mas, acredita. mas, Fabi, tem um negócio que o pessoal fala assim, ó, que na prática a teoria é outra, entendeu? Então você pode ter formação, você pode ter um monte de outras coisas, que na prática a gente sempre aprende um monte de coisa, né? A gente Sim, aprende e vai fazendo. Que legal, que bacana. acaba que E é prática. faz quanto tempo que a Supremo foi fundada? Então, a Supremo foi fundada em 2013, foi quando eu iniciei esse trabalho da parte de serviços de apoio a condomínios, e aí em 2016 foi quando a gente fez a expansão também para Aham. administradora de condomínios. Entendi. Né? Então, hoje a gente é uma empresa de que a gente fala, né? É uma empresa de serviços gerais de apoio a condomínios e também a gente presta serviço para empresas também na parte de serviços gerais também. A gente Aham. tem uma gama grande de empresas que a gente faz esses serviços de conservação e limpeza. Empresas, associações, shopping centers. Então, a gente também atende nessa parte de serviço. A gente tem bastante funcionários e clientes nessa parte Aham. também, entendeu? Que legal, que legal. E então foi de 2013, quando começou a trabalhar com a parte de conservação, né? Isso. Quando começou a trabalhar com a parte de conservação, e aí de 2013 até 2016, aí pelo que você falou, Thiago, o pessoal vinha, né? Os síndicos vinham, pô, mas vocês têm uma organização legal, as planilhas, por que não faz então essa parte de, né, a administração? E aí em Sim. 2016 foi quando aí vocês começaram a atuar como administradora. Foi isso. Justamente. E essa parte de conservação, até para quem está nos ouvindo, né, tem vários moradores que estão aqui buscando esse conhecimento, e eles não têm essa parte de conservação, pelo menos vivenciada, às vezes, né, nem sabem o que isso significa. O que faz a parte de conservação de um condomínio? Né? Quais são as atividades que tem ali, principalmente? A gente costuma dizer nos condomínios que a gente administra que a casa da pessoa não é da porta do apartamento dela para dentro, e Aham. sim da recepção do condomínio, da recepção do edifício, da portaria do condomínio para frente. Aham. Então, se você quer a sua casa organizada, o condomínio tem que estar organizado. Uhum. Então, assim, nada mais importante que você entrar na porta ali da frente do seu condomínio com um hall de entrada bem limpo, bem decorado, bonito, que chame a atenção não só sua para o dia a dia, mas também do seu convidado que vai para sua casa. E aí a conservadora, nós podemos dizer que a conservadora é 50% de um condomínio. Né? Aham. A parte mais importante ali é manter esse condomínio limpo e organizado. Né? Então a Suprema ela tem esse diferencial porque muitas administradoras são só administradoras de condomínios. Aham. Tem administradoras de condomínio que são administradoras imobiliárias, elas não vivenciam essa parte também da conservação, da limpeza, né, das manutenções que um condomínio precisa. E a Suprema ela não é somente uma administradora, mas sim uma conservadora. Então a gente faz todo esse processo, né, de apoio ao condomínio que ele necessita. Então, assim, a conservação hoje para todos os síndicos, né, para os moradores, é o cuidado que eles precisam ter ali da porta da casa deles para fora. Aham. Então, hoje é uma das coisas mais importantes que a gente preza lá é manter essa conservação dos edifícios e dos condomínios. Legal. E ó, eu arrisco até dizer, Thiago, que você comentou que boa parte das administradoras não fazem essa parte de conservadora, né? A parte de conservação. Eu arrisco até dizer que uma gigantesca maioria
sabe? Uma gigantesca maioria. Porque a administradora, em geral, ela faz a parte o controle financeiro, né? Normalmente é isso, ela Sim. vai lá, ela foca no controle financeiro e faz a parte de cobrança, né, dos inadimplentes, talvez até um controle de fluxo de caixa, e contrata empresas Sim. terceiras que venham fazer essa parte de conservação. Nós temos administradoras de condomínios que Que legal. contratam os nossos serviços, É. alguns dos nossos serviços, por exemplo, limpezas de caixa d'água, desentupimento, limpeza de caixa de gordura, detetização. Então, a gente tem algumas administradoras que a gente fez uma certa parceria, falando assim, ó, a gente atua nesses condomínios, vocês atuam nesses, e a gente consegue fazer a parte de serviços para vocês. Então, a gente também tem parcerias com algumas administradoras Que de legal, condomínio. que legal. E a galera olha bem isso ou eles dão tipo, uma olhada assim meio Não, desconfiada, sabe? Desconfiada? quando é conversado, não tem essa. Quando é bem acertado, não tem essa situação. Mas, Legal. assim, é porque a gente tem que respeitar ali a atuação que aquela administradora Sim, está tendo. Principalmente aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu não atuo aqui como conservadora. Aham. Por conta da questão da sede e do atendimento, das coberturas de falta das funcionárias, dos porteiros, essa parte eu não atuo em Belo Horizonte como conservadora. E em Belo Horizonte eu tenho parceria com conservadoras. Aham. Então, assim, porque como elas têm sede aqui, é mais fácil elas atuarem. E aí em Belo Horizonte eu faço só o serviço de síndico profissional e administração de condomínio. Que é aquele lance que você falou de estar mais perto, que às vezes precisa de uma emergência, o negócio Sim. ali, daí estar mais perto, consegue, por mais que seja perto também, né? Mas consegue com mais agilidade. Daí o pessoal daqui consegue fazer isso e ao contrário, vocês fazendo lá. Isso, É isso. justamente. Que legal, bacana. E vocês têm um case para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, um case doido, sabe? Que você falou que trabalha com a parte de conservação, né? Eu imagino o seguinte, o que que eu imagino? Eu estou falando como morador, tá? Como morador. Eu imagino o seguinte, eu imagino que vocês devem pegar uns casos de lugar que está mal cuidado, abandonado, sabe? Coisa que insalubre até. Vocês Sim. têm algum case que Eu aconteceu? tenho, a gente tem vários. Para saber onde que tá. Vários de todos os temas que você imaginar. Eu vou compartilhar um case e a Fabiana depois compartilha um outro, porque a minha parte é mais operacional, eu fico mais vivenciando os condomínios, né? Aham. Eu sou a figura que vai lá conversar com o síndico quando ele está com um problema, que vai Aham. lá vivenciar um prestador de serviço resolvendo um problema de uma limpeza de uma fachada, de uma reforma de um telhado. Então, eu faço mais esses acompanhamentos de prestador de Aham. serviço. E a Fabiana, ela vive toda a parte administrativa dentro do escritório. Entendi. Então, a gente costuma falar que as bombas caem para ela e para a equipe, para o time dela, e eles compartilham comigo, Aham. para a gente poder passar para o prestador de serviço de câmeras, para o prestador de Entendi. serviço de automação, Resolver. para resolver. Então, Resolver. aí a gente vai buscando essas soluções. Mas, assim, já aconteceu da gente assumir um condomínio, por exemplo, de um síndico profissional que atuou mais de 2 anos no condomínio, e a gente chegar lá, o condomínio está com mais de 20 demandas em aberto, o condomínio não tinha nenhum balancete financeiro, os moradores não tinham acesso a nenhum software de gestão como o Condô. Aham. Para a gente, esse grande diferencial da nossa empresa é o aplicativo, principalmente o Condô. Então, assim, a gente fala assim, como vocês ficaram aqui pagando um profissional, inclusive com honorários mais caros do que a que a gente cobrou deles, porque eles falam assim, nossa, seus honorários são esses mesmo, e oferecendo isso tudo. Aí eu falo, não, a gente não sabe quanto tempo que vocês ficaram com um profissional Imagina. tão Nossa. descapacitado, sem uma infraestrutura, sem uma logística, sem um equipamento, um software como o Alcondo. Como que vocês ficaram esse tempo todo assim? E o prédio completamente abandonado. E aí, assim, e naquilo que a gente coloca, O jardim parecendo uma selva. Caramba. assim, jardim com mato enorme. E aí a gente assumiu o condomínio e com 2, 3 meses ali a gente foi resolvendo tudo. E assim, hoje o pessoal já quer fazer aquela reunião assim, e aí, vamos fazer isso? Eles querem mais, eles querem mais e mais e mais, porque Que viu legal. que deu certo. Então, assim, é impressionante como existem profissionais descapacitados no mercado oferecendo
esse tipo de serviço. Pô, parabéns, porque olha, escutar você participar de assembleia e, né, conversar com os moradores, e o pessoal fica ansioso, né, ter os anseios de querer construir mais coisas e, meu, vamos fazer reforma, vamos se animar, isso sabe, é raridade, entendeu? É raridade, porque é um baita diferencial, vocês com certeza estão entregando serviço de qualidade, para eles, né, estarem buscando isso. Porque normalmente o que que a gente escuta? A gente escuta, não quero aumentar minha taxa. Sempre começa assim, Sim. não quero aumentar a taxa, porque isso aqui não funciona, porque o vizinho isso, o vizinho aquilo, acho que estão passando a perna. Sempre começa com essas, né, com essas dores, né, do morar. E escutar o contrário, com certeza é sucesso. Sim. E você, Fabi, você tem algum case que você lembra que te marcou? Eu tenho um condomínio que eu realmente, eu olho todo dia que eu vou fechar ele, eu tenho orgulho. Eu falo, É. nossa, que orgulho. Deu. E quando a gente assumiu lá, era um síndico orgânico, né? Aham. E assim, era tudo muito, muito caseiro, digamos assim, né? E eu não sei o que que ela arrumava, o que que esse síndico arrumava, que não tinha nada. Quando a gente assumiu o salário assim, entregou uma conta, tinha R$ 0 e uma pilha de contas para pagar atrasadas. Eu disse, Jesus, como vamos resolver isso? Aí tiveram que fazer um aporte financeiro para pagar as que estavam atrasadas. E foi ali, sabe, passando dificuldade ali para pagar uma conta, esperando a taxa de condomínio cair, para poder pagar ali, olhando o vencimento, porque não, né, assim, foi acirradinho ali uns meses, né? E ali passou um ano. Quando eu cheguei na reunião do ano, que eu olhei para eles e falei assim: "Ô, gente, agora dá tempo para a gente fazer uma aplicação financeira? Como é que nós vamos fazer?" Nossa. Hoje o condomínio tem aplicação financeira. Eu falo, como? O que que aconteceu? E assim, teve, né, Vai ter talvez. uma reunião de condomínio agora que eles vão reformar o hall de Já entrada. estão que com dinheiro para legal. reformar o hall, já contrataram design de interiores, já pintaram o prédio inteiro, o prédio estava, né, assim, bem, bem abandonado, assim, também. Por quê? Porque realmente não tinha dinheiro para pagar as contas fixas, não tinha, tinha conta Imagina. de água, conta de luz atrasada. Nossa. É nesse nível O que eu tô risco de dizendo. E não é, e Tudo. não é, e a gente pensa assim, pô, o caso que eu dei anteriormente é o exemplo de um síndico profissional que é habilitado profissional. para isso, que se propôs a ser isso. Aham. O Sim. que ela deu de exemplo é um síndico orgânico. Que não tem preparação, Exato. realmente, né? Mas eu acho que a administração, ela não pode ter medo, Aham. primeiro, né? A Suprema não tem medo. Ela aprova na Assembleia, ela cobra, Faz. ela faz, e ela cobra o valor. Ela não tem medo, sabe? E às vezes tem pessoas que têm medo de cobrar, Sim. atrasa, esquece, não tem quando é orgânico, principalmente, eles não têm, às vezes, uma planilha, um controle, e aí aquilo se perde. E quando é profissional, você tem que ter o controle, né? Claro que a gente tem um sistema que nos auxilia muito, né? Sim. Mas isso a gente também tem que cobrar quem não pagou, porque isso tudo onera. Se você se você não tem aquela pessoa adimplente ali certinho, como é que vai pagar as contas? Não tem jeito. Então, eu acho que é tudo é um bolo, né? Você tem que estar com ele andando ali bonitinho, tem que estar girando certinho, redondo, porque senão uma hora embola. Eu vejo que o que acontece muito é como você estava até comentando, Thiago, e você, Fabi, falando do síndico orgânico. Às vezes a pessoa, ela não tem o preparo, ela não tá, e ela não faz de má intenção muitas vezes. Alguns casos, sim, tem pessoas mal intencionadas e Uhum. tal, mas o ponto é que, em geral, as pessoas elas querem fazer o certo, elas querem fazer, só que elas não têm o preparo, elas não têm o conhecimento, a experiência que vocês têm, né, na parte de conservação e na parte de administração, por exemplo, e aí ela acaba não sabendo cobrar. Você falou um negócio, Fabi, que assim, ó, é nítido. Eu já morei várias vezes assim, em vários condomínios, hoje eu moro num condomínio e eu percebi nos condomínios que eu morei que era síndico orgânico. Síndico orgânico, pessoal, é aquele síndico morador, tá? Uhum. Que normalmente ele tá ali, ele é morador, o proprietário, né? E tá no condomínio. E aí parece que tu fala, quem que vai se eleger para síndico? Parece que alguém bate assim dele, dá aquela levantada de mão. Não, deixa que eu resolvo, deixa aqui, né? Ele tá meio assim, na melhor das intenções. E ele trabalha em outro local, normalmente. É uma pessoa que está trabalhando numa outra empresa. Sim. E aí ela, em troca da taxa condominial, às vezes em troca de um salário mínimo ou N negociações, isso não existe uma regra, né? Então é o combinado que for aprovado lá pelos outros proprietários e os votantes.
essa pessoa, na melhor das intenções, vai tentar no horário que puder fazer a gestão do condomínio. E aí acontece casos como esse que a Fabi trouxe para nós, de acumular conta, né? E aí, para você que está aqui nos assistindo, eu acho que uma coisa importante para a gente elevar a gestão condominial no Brasil é a gente passar essa conscientização, tanto para quem é síndico orgânico e quer se profissionalizar um pouco mais, né, quer prestar um Uhum. serviço de maior qualidade, sensacional, tem bastante treinamento, tem que Sim. buscar informação. Mas o ideal, o mundo ideal mesmo, é que esses serviços eles sejam cada vez mais profissionais, né, geridos Sim. por administradoras, geridos por conservadoras, né, e outras empresas terceiras que fazem parte da vida condominial, mas de uma forma, acho que profissional. Eu acho que essa é a palavra, a gente conseguir Sim. profissionalizar esse mercado. Todo mundo sai ganhando com isso. Morador, proprietário, né, a equipe que está lá é tratada. Nossa, já vi diversos casos também da equipe de portaria, às vezes ela é contratada de uma forma errada, ou as pessoas elas tratam as pessoas ali até com desrespeito em alguns momentos, sabe? Puxa, é uma falta de profissionalismo, até de ética, de empatia, sabe? E quando a gente traz esse serviço para o lado mais profissional, o negócio fica muito mais tranquilo, né? Fica muito mais fluido. Sim. Então acho que é importante a gente elevar, né, o nível de Sim. administração e gestão para um nível mais profissional. Para quem está, né, nos ouvindo, tanto a quem é síndico profissional, síndico orgânico, ou tem uma empresa de administração, como que foi para vocês? Essa história de vocês é uma história muito legal, porque começou com a parte de conservação e depois foi para a administração. E muitas vezes é por outro caminho que começa. Às vezes ele é síndico e daí vira um administrador. Então Sim. foi um caminho diferente e isso é muito interessante. Quais foram as principais diferenças e dificuldades que vocês viram quando colocaram, né, o pezinho, né, quando colocaram a iniciativa na parte de administração e gestão? Acho que a maior dificuldade sempre de condomínio, sempre vai ser o relacionamento com pessoas. Aham. E aí, quando você trabalha quando você tem uma empresa que atende vários segmentos de serviços que solucionam os problemas de um condomínio, você está atuando com vários tipos de pessoas. No caso da Suprema, a gente atua com prestadores de serviços, a gente atua com os nossos funcionários, né? Tanto os operacionais que ficam dentro do condomínio, quanto os funcionários que ficam lá no nosso escritório recebendo as demandas Aham. via aplicativos e via ligação telefônica. E nós também temos o relacionamento com os moradores. E aí nós temos relacionamento com moradores de todos os tipos, né? Daquele que tem um aperto financeiro, Aham. daquele que não tem e quer ver o condomínio dele super luxuoso. E aí no mesmo condomínio que tem um certo padrão de luxo, você tem moradores que têm uma certa folga financeira e outros que não têm. E aí Uhum. aqueles que querem aquele condomínio com diversas benfeitorias, e aqueles que têm, infelizmente, né, no país que a gente vive, um certo aperto financeiro, ele tem sempre uma dificuldade de pagar o condomínio, que é os nossos famosos inadimplentes. E aí, assim, atuar com... então, assim, a gente falou aqui de vários tipos de pessoas, várias pessoas que têm várias personalidades. E pessoas que, quando você fala um determinado assunto, pode reagir bem ou pode reagir mal. Então, Sim. hoje o maior problema e hoje o nosso maior desafio são as tratativas com as pessoas. E hoje, você quer deixar o nosso time incomodado é quando você tem que notificar um condômino infrator. O condômino inadimplente, às vezes, ele mesmo reconhece e ele sabe, e aí ele passa, olha, eu estou passando por esse processo, que são aqueles inadimplentes rotativos, que ele deve 2 meses, ele vai lá e quita 2, ele já começa a dever um outro. Então, a gente fala daquele inadimplente rotativo. E assim, agora as notificações de condôminos infratores, que deixam portas abertas, que colocam o condomínio em segurança, por exemplo, que fazem festas até altas horas. Então a gente tem aí várias situações. Então hoje, para mim, e assim, eu conheço donos e administradores de condomínios, tenho um certo relacionamento com alguns aí, inclusive de cursos e de conversas. E aí a maior dificuldade é o relacionamento com as pessoas. E Cara. de todos os tipos. Desde o nosso time,
às pessoas que a gente atende. Tem que conseguir se conectar, né? Conseguir lidar com as pessoas, saber o que cada um está buscando e seguir o que foi decidido na Assembleia. Né? Assim, como a Fabi falou, assim, ó, o que foi decidido vai ser executado. É isso que nós temos que executar. Vai ser cobrado, vai ser executado e nós temos que fazer o negócio acontecer. Né? Tem que seguir assim, seguir assim. E com os inadimplentes, né? Você comentou que tem aqueles inadimplentes que muitas vezes são recorrentes. Como que vocês, hoje, né, vocês tratam e vocês lidam com os inadimplentes? A pessoa vai lá, ela fica inadimplente por N razão, e como que é feita essa cobrança depois? Hoje, quando ele atrasa a taxa de condomínio, a gente espera. Cada condomínio tem o seu vencimento, né? Então, deu 2 dias ali da data do vencimento, a gente manda um WhatsApp. Aham. Oi, tudo bem? Sou da administradora. Porque o WhatsApp ele é Legal. mais rápido, ele chega uma conversa mais rápida, né? Digamos assim. E é uma prova, né? Assim, é uma forma Tô de você tentando. também provar que você está tentando ali, né? Aham. E aí a gente manda um WhatsApp, olha, você tá em aberto aqui e tal. Muitos falam assim, eu sei. Não, tá, vou resolver. E por aí vai. Quando é uma pessoa que quer pagar, realmente, naquela data e tal, a gente cobra novamente e a pessoa fala, me manda o boleto. Aham. E realmente paga. Existem aqueles que até bloqueiam a gente, né? Aham. Quando bloqueia é um problema. Aí a gente tem que apelar para o setor jurídico, né? Deu o Aí, bloqueio, já não vou. teve vários. Tenho vários bloqueados lá que bloqueiam a gente. Mas a Suprema, a gente tem hoje Entendi. uma alegria de falar, assim, que a gente não tem, assim, a gente teve, assim, ação judicial contra, de grande porte para receber um volume alto de inadimplência, de um ou dois condomínios, e foi, assim, questão que teve na implantação do condomínio, na negociação com construtores, teve aquela divergência de é meu, não é meu, comprei, não comprei, e aí assim fica aquela situação complicada, e aí assim, mas a gente sempre consegue resolver, né? Assim, então a gente pode falar hoje que assim, a Supremo, muito com a ajuda do Condor também, a nossa inadimplência é muito baixa. Aham. É muito baixa. E vocês têm percebido, nós já vamos voltar nesse ponto da construtora, que bem interessante, porque você sempre tem um hiato ali que dá problema. Vocês têm percebido um aumento, né, na inadimplência ou não? No geral, Sim. dos Sim. moradores? Uhum. Interessante. A gente... Em alguns condomínios, né? Sim, não Aham. são todos, né? Mas em alguns a gente percebe sim que existe. Mas ainda tem alguns grandes condomínios, né? No nosso leque, né? Na nossa carteira lá, que são raros os que atrasam. São raros, raríssimos. Interessante, São muito efetivos ali, sabe? interessante. Mas tem uns que já tem o histórico de inadimplentes, né? Aham. E aquele sempre Tem- só aumenta. Tem os Não diminui. inadimplentes, tem aquela, como vocês estavam falando, tem aqueles inadimplentes que são recorrentes. Então, às vezes, eles já são, eu vou falar assim, já são uma carta marcada, né? São figurinha Sim. carimbada. Que todo mês, por N motivos, a pessoa ela vai lá, ela sempre atrasa. E daí ela manda uma mensagem depois, ou espera você mandar uma mensagem, né? Mandar um WhatsApp. Não, me manda o boleto agora que eu já vou pagar, né? E aí daí você vai lá e quita. E fica nessa rotatividade. Interessante isso, a gente falar de inadimplência, porque se eu não estou enganado, até a gente soltou uma matéria há uns 5 ou 6 meses atrás, que de 2019 para cá a inadimplência realmente subiu. A gente atende hoje mais de 5 mil condomínios, mais de 500 mil moradores, então a gente percebe um pouco essa flutuação de mercado e a nossa base é bem espalhada, é Brasil todo, então a gente percebe essa flutuação nessa disseminação que tem na geográfica. E estava, se eu não estou enganado, em 19% ou 20% no ano de 2019, aí 20% teve a pandemia e tal, e aí começou a aumentar, e agora Sim. chegou até 25% das pessoas recebem a taxa condominial, por algum motivo não pagam a taxa condominial, em até 15, 20 dias já vão quitando, mas esse número de atrasos e não quitação das pendências, ele veio aumentando. Isso é reflexo, né, muito do que está acontecendo na economia e Sim. tudo mais, né? Então, isso é interessante. E aquelas pessoas, gestores, que não tiverem um controle disso efetivo, vai perder a mão.
Vai acontecer igual você comentou. Sim. A pessoa não tem uma Não sabe. ferramenta ou não tem Excel que seja, entendeu? Mas se ela não, Excel. não faz o controle disso, desses inadimplentes, É. vai jubilar o negócio. Vai virar, vai acumular e já era. Eu tenho um case, eu sempre conto esse case, talvez você já escutou aqui. Tem um case que eu conto que é assim, ó. Eu morava num condomínio, bem rapidinho. Eu morava num condomínio, que o pessoal talvez já tá enjoado de escutar essa história, mas ela é muito legal. Eu morava num condomínio, e aí nesse condomínio o pessoal fazia parte de... Tinha salão de festa, e eu reservava o salão de festa e tinha a cobrança dos, acho que era 110, 120 reais. Legal. Eu fui lá e utilizei o condomínio. E aí, beleza, eu já me preparei. No mês seguinte vai vir maior a taxa condominial. Chegou a taxa condominial e não veio maior o valor. Aí eu fui, né, comentei pro pessoal lá, falei, ó, não veio a cobrança. Não, fica tranquilo, Léo, vai vir. Eu falei, então beleza. Mês seguinte, não veio de volta a cobrança. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada. Me cobra aqui, eu usei o salão, então eu tenho que pagar a taxa de manutenção, limpeza e tudo. Beleza. No outro mês não veio de volta a cobrança. Até que eu mandei pro proprietário. Falei, proprietário, seguinte, ó, tá acontecendo isso e isso aqui é um valor devido. Eu preciso pagar. Para quem que eu pago? O que que eu faço? Enfim, a gente viu o que tinha que fazer lá, mas a moral da história é, essa cobrança nunca chegou até mim. Nunca. O que é isso? Gestão. Né? Gestão. A Sim. pergunta que fica para nós é, quantos moradores e outras locações, outras reservas de espaço foram feitas que não foi cobrado e não foi, né, dado a devida atenção? Isso é o quê? Gestão. Falta de, né, a falta do controle, a falta de gestão. Verdade. Isso acontece demais. Vocês devem pegar um monte de casa, igual condomínio de 2 anos lá, né? E vai acontecendo, eu vejo que vai acontecendo igual o mato, né? Ele vai, você não faz não contrata o prestador, e aí o mato, né? Ali as plantas elas vão crescendo, e ninguém domina elas vão crescendo para um lado e para o outro. A parte de finanças é igual. Você deixa, né, uma continha aqui, deixa uma conta de água lá, deixa a iluminação aqui, né, tudo pendente. Daqui a pouco você vai ver, tá lá cheio de erva daninha e para arrumar isso, aí vai, né, 1 ano, né, 2 anos, e aí você tem aplicação financeira, Hoje tem né, aplicação que financeira. consegue fazer o negócio Hoje tem ir pra frente. rendimento. Ué. Ó, eu vejo que quem está aqui nos ouvindo normalmente gosta muito de insight, gosta muito de, puxa, se vocês, né, se fosse começar hoje uma administradora, né, e uma conservadora, se vocês tivessem 3 pontos principais para compartilhar que vocês indicariam, né, ou prestariam atenção ou não fariam, né? Ó, presta atenção nisso, isso aqui é um insight valiosíssimo. O que vocês compartilhariam? Se fosse montar uma administradora hoje, Isso, fosse montar. primeira coisa, contratar um software, um sistema. Uma tecnologia. Tem que ter uma Sim. Excel não tecnologia. funciona. que Excel legal. não funciona. Iniciamos com Excel Que legal. e os Não, boletos mas foi a gente muito entrava rápido. A gente dentro muito do rápido já banco, tinha um fazia. Não, foi rápido, mas, né? Aham, Mas até acontecer, Sim. ainda era assim, aham, né? Manual. Entrava no banco, fazia. Então, tudo era controlado via Excel. aham. E, nossa, Que legal. via Excel é difícil. Você tem que ter uma cabeça muito boa, você tem que ter tudo muito anotado. Senão, você perde, né? E assim, uma coisa que, igual ela falou, tem que ter um software de gestão, mas não adianta ter qualquer software de gestão, né? Não adianta ser Sim. qualquer softwares limitados, né? Aham. De produtos e de ferramentas. A gente, quando o primeiro software que a gente contratou, ele tinha uma parte financeira muito bem construída, Aham. mas porém ele não tinha um apoio ao condômino, ele era só o apoio à administradora. Aham. Então não tinha versão ali para o morador utilizar, reservar um salão de festa. E o pior, ele era num servidor que tinha que ficar dentro do meu escritório. E aí, no processo de pandemia, a gente viu a necessidade de sair do escritório, do home office, do trabalho. Às vezes, por exemplo, assim, nós proprietários da empresa temos direito a férias, Sim. né? Então, assim, e às vezes a gente no local que a gente está, é um problema que o nosso time fala assim, nossa, onde que a gente vai encontrar isso? E nós que às vezes desenvolvemos a empresa, somos a memória dela. Então a gente vai conseguir, nós somente vamos conseguir buscar aquela informação até que quando o time aprende, ele não precisa mais recorrer a nós. Mas assim, e às vezes a gente tem que, do local que a gente está fazendo, tirando férias, por exemplo, a gente precisa buscar aquela informação, desenvolver às vezes corrigir aquele balancete, gerar uma segunda via de boleto, enfim, são várias coisas que você precisa fazer fora do escritório. Então, assim, é muito importante também que ele seja online, que ele seja
na nuvem, né? E que seja, inclusive, que eles busquem também informação de um software que tem um servidor seguro. Foi quando eu fui buscar o Conda, eu fiz várias conversas com o pessoal do comercial, fiz várias perguntas, que e bom. assim, o maior objetivo era ter um software que protegesse o meu cliente, Aham. né? Protegesse os dados dos nossos condôminos. E assim, uma coisa que eu tenho a dizer sobre a Suprema é assim, é o quanto a gente preserva o sigilo de dados dos nossos clientes, dos nossos condôminos, Que entendeu? legal. É porque quem está na administração tem informações que são muito valiosas e sigilosas, né? Sim. Veja, olha só, a gente percebe que quando a pessoa, o morador, ele chega na etapa de começar a ficar inadimplente da taxa condominial e a próxima ali já é o aluguel, né? Quando ela chega, quando ela chega nessa etapa, é porque ela já deixou pendurado um monte de outras coisas, Sim. né? Quando ela vai negociar isso aí é porque ela já tem um monte de outras contas que ela já não está mais pagando. Então, ela já está num nível de criticidade alto. E as administradoras têm essa informação. Já imaginou se essa informação cai em mãos erradas? Né? Ela vai saber exatamente qual é o valor, o padrão de condomínio, né? O padrão da região, vai saber quem está inadimplente, quem tá com as finanças ativas e quem está com as finanças, tipo, num Serasa e assim por diante. Então, a segurança da informação é super, super importante, demais. E se você tem isso num servidor físico, como você disse, Thiago, você fica à mercê, primeiro, do acesso, né, no primeiro lugar, e segundo, que a segurança ela não é a mesma segurança de um data center, por exemplo, Sim. que ele tem a segurança armada, tem proteções de antivírus e um monte de outras inúmeras coisas para conseguir proteger o dado, né? Na nossa própria sede, a gente tem um escritório, né, que é o famoso arquivo, né, e que tem Arquivo. muito papel ainda, muito papel, né, a gente ainda tem, assim, a gente ainda tem alguns arquivos, tem alguns condomínios que eles não têm um espaço para guardar Aham. documentos, que são em condomínios pequenos, muito pequenos, então aí a gente acaba fazendo esse trabalho de arquivo para eles, então, assim, ainda existe isso, e até essas questões a gente precisa dar segurança, né? Então, Aham. assim, dar segurança ao nosso cliente. Então, até do papel ao que já está na Que nuvem, legal. é importante a gente ter a segurança. Que legal, que legal. Sensacional. Vocês mandam impressão para os clientes de vocês? Por exemplo, fechamento de balancete, essas. Nós Que legal. ainda mandamos os boletos todos impressos nas caixas de correio deles. Aham. A A galera não pede, ser, a a não galera ser pede. quem marca Muitos, que muitos não é para impresso, né? Quem Aham, Aí não marca na faz. opção da quando não receber impressa, ele não recebe. Mas aham, quem não fez a opção de marcar, Vai. inclusive algumas pessoas que às vezes quando a gente quando nossa equipe vai fazer a distribuição dos boletos, a gente vê que aquela determinada caixa de correio está cheia de aham. correspondência, aí a gente costuma perguntar, Já olha, você sabe. não quer deixar de receber impresso porque a gente está vendo que você não está retirando, aí a pessoa acaba não, então eu vou lá. Eu não sabia que tinha essa Aham, opção de fazer isso. Então a gente pega, a pessoa opta e aí resolve esse problema, aham. né? Mas assim, existem muitas pessoas ainda, principalmente as pessoas mais idosas, que querem o Aí papel. recebe. Eu sou desses de deixar a caixa de correio lotar. Olha só o que aconteceu. Eu falo isso, não falo com orgulho, tá? Olha só o que aconteceu. Eu fiz a locação do imóvel, aí eu recebi a chave do apartamento, normal, mas a chave do correio eu não recebi, do escaninho ali, né? Esse eu não recebi essa chave. E beleza. Aí falou, não, você pega com o proprietário depois, você pega com a imobiliária e tal. E beleza. E foi, e foi, e foi, e foi. Moral da história, eu me mudei. E eu nunca abri aquela caixa de correio. Então, de repente, tinha correspondência do, Sei do lá que locatário anterior, as minhas, e mais agora dos próximos, porque ninguém nunca viu aquela chave na vida. E ela Olha que tá lá, doideira. né? Se pá, tá lá. Nem sei o que que vai sair de lá. Sei lá. É. Muito doido, muito doido. Ai, Sensacional, sensacional. Pessoal, se vocês puderem, né, e ficarem à vontade também de compartilhar um pouco dos serviços que a Supremo faz, principalmente para a região, as regiões que vocês atendem, para quem está aqui nos ouvindo também poder encontrar, chegar até vocês pelas redes sociais, fiquem à vontade para deixar também essa mensagem aqui para a nossa turma. Nós, como a gente já ressaltou aqui a todo momento no podcast, assim, a nossa grande atuação é na Grande BH, né? A gente atua, principalmente a nossa sede é na cidade de Betim, Legal. mas a gente tem atendimento em cidades
do entorno, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Contagem, Belo Horizonte. Então a gente tem atuação nessas cidades todas. A gente tem assim, a gente tem sim um projeto futuro de buscar ter uma filial em Belo Horizonte para que a gente possa fazer um atendimento mais personalizado, porque a gente sente que Belo Horizonte, especificamente, é uma cidade que ela precisa muito desse tipo de administradora como a nossa, que é uma administradora que fica próximo do síndico orgânico, né, do síndico morador, né? Hoje hoje os síndicos que recebem o serviço da Supremo, eles ficam muito satisfeitos quando a gente, por exemplo, vai fazer um serviço de pintura no prédio. A gente já leva todos os orçamentos, né? A gente acompanha a entrega de material, porque muitas vezes esse síndico morador, ele tá ali porque a grande maioria dos moradores não quer um profissional, porque quer o olhar ainda de um morador, né? Enquanto muitos condomínios estão indo para a tendência do síndico profissional, existem aqueles ainda que querem o síndico morador. Então, assim, e eu não posso deixar de atender bem este condomínio que ainda quer optar pelo síndico morador. Perfeito. Então, assim, a gente fica o tempo inteiro em contato com esse síndico, ajudando, e a gente recebe muitos retornos dos síndicos moradores da satisfação. Muito obrigado por você estar me ajudando, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Não vai embora, não. Assim, então a gente se sente muito satisfeito com esse atendimento nosso, personalizado, próximo do síndico morador, e quando nós oferecemos o serviço do síndico profissional, aí que nós ficamos mais próximos ainda dos moradores, né, que a gente busca mais as soluções mais rápidas dos problemas dos condomínios. Então, a nossa atuação, o nosso recado que a gente quer passar a todos os ouvintes é que a Supremo, ela quer oferecer esse atendimento personalizado, com o software de gestão inteligente, que eles possam fazer isso na palma da mão, que eles não tenham necessidade de, às vezes, nossa, deixa eu mandar um WhatsApp ali, ou então deixa eu ligar para o administrador. Não, eu tenho um aplicativo que eu já pego aqui, já abro, já direciono para o meu banco e eu já pago. E aquele senhor que não tem aquela condição de usar o aplicativo, recebe um boleto bem detalhado, completo, falando tudo que gastou, toda a receita, toda a despesa, toda a aplicação financeira. Então, assim, é importante as pessoas que querem contratar uma administradora, que contratem uma administradora que realmente vai cuidar do patrimônio deles, não só o físico, mas o patrimônio financeiro também. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. E a melhor forma do pessoal encontrar vocês é um site, telefone, Instagram, como que se Hoje nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram e no Facebook, @Supremo Serviços, nos nossos telefones, no nosso site é www.supremoserviços.com.br. Lá vocês vão encontrar um link direto para o nosso WhatsApp, que também é 30329833. E nosso time lá do escritório, liderado pela Fabiana, vai estar disposto aí à disposição para atender todos vocês. Sensacional, sensacional. Pessoal, então assim, ó, moradores, né, síndicos orgânicos, síndicos profissionais, quem quiser buscar Supremo Serviços, fiquem super à vontade para vocês entrarem em contato com eles. O telefone é 31, aqui de BH, ou pelas redes sociais, que a Fabi e toda a equipe, né, Thiago, todo mundo ali vai estar à disposição para poder prestar os melhores serviços para vocês e ficar feliz, né? Ficar falando, puxa, como é que eu faço para fazer uma nova reforma, que eu tô ansioso para melhorar meu apartamento e preservar mais no nosso patrimônio, não é verdade? Com certeza. É isso, maravilha. Fabi, quer dar uma mensagem final pro pessoal também? Tudo certinho? Tudo certo. Então tá bom. Maravilha. Eu já falei muito. Tranquilo. Pessoal, em nome da Condô, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez vocês aqui, por vocês terem compartilhado esse conhecimento, dedicado tempo também para vir aqui para a gente bater esse papo, trocar com todo mundo que está aqui nos ouvindo, e esperamos, né, que o mercado aqui condominial, tanto de BH, mas do Brasil, mas que ele possa amadurecer com pessoas, com empreendedoras como vocês que estão desenvolvendo o nosso mercado para elevar o nível, né, para trazer uma administração mais profissional, tanto com tecnologia, mas não só tecnologia,
mas aquele olho no olho, né? A empatia com as pessoas, com a comunicação, que é o que vocês bem ressaltaram aqui, que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir fazer num condomínio, não é verdade? Com certeza. Pessoal, vocês que estão aqui nos ouvindo, nosso muito obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast maravilhoso do mercado condominial. Fala Condomínio, deixa aqui embaixo os comentários o que você gostaria de saber, né, que é necessário para uma gestão condominial. E se você tem um case engraçado, alguma coisa que você quer aproveitar e compartilhar, coloca aqui embaixo que de repente você está saindo no print das nossas redes sociais da YouCondo. Nosso muito obrigado e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso Fala Condomínio.